Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o problema da mochila de forma paralelizada. Para isso, eu vou usar aquele mesmo exemplo da explicação do problema da mochila que nós fizemos quando ela era serial. E o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. Naquele exemplo, eu mostrei que existia um problema da mochila, ele era representado por uma certa quantidade de produtos. No caso aqui, 3 produtos. Cada produto tinha um certo valor e um certo peso que ela ocupava dentro da nossa mochila. Pois bem, a gente tem a mochila, a estrutura da mochila, criada com 2 mochilas. Uma mochila principal e uma mochila auxiliar. Essa mochila principal ela vai guardar sempre a melhor solução de todas as combinações possíveis de carga que a gente possa fazer. E a mochila auxiliar vai exatamente servir para a gente testar cada uma dessas combinações, verificar se ela é superior ou não à combinação atual que está gravada aqui dentro dessa mochila final. Tá certo? Bom, mas como que eu faria esse mesmo problema de forma paralelizada? Uma ideia muito simples que a gente pode implementar aqui, eu vou criar aqui, vou simular na planilha, criando duas estruturas que vão representar os nossos processadores. Então vamos botar aqui, por exemplo, que eu tenha o processador 1, que seria o primeiro núcleo, por exemplo, né? E aqui do lado eu vou ter o processador 2. Processador 2. Ambos os processadores vão receber a mesma parte do código. Então eu vou copiar essa mesma estrutura para cá. Então, o programa lá no código, a gente vai ver que tanto o primeiro processo quanto o segundo processo, que estão alocados em processadores ou núcleos diferentes, eles vão receber, evidentemente, os mesmos produtos para eles testarem. A diferença vai ser o seguinte: como eu quero dividir a tarefa, eu não quero que eles façam os mesmos testes simultaneamente, que não faria sentido nenhum, eu vou simplesmente passar uma parte da combinação para cada um. Então vamos supor o seguinte: o processador 1 vai analisar a primeira metade dos testes. Seria até aqui, ó, de 0 até 3. Essa parte aqui a gente não faria o teste nele. Enquanto o processador 2, ele vai fazer a análise apenas... Ele vai fazer a análise... Vou apagar aqui. Olha lá, o processador 2 vai fazer a análise do 4 ao 7. Então aqui nós dividimos as tarefas. Enquanto esse processador 1 vai testar essas combinações, o processador 2 vai testar as outras combinações restantes. Bom, evidentemente a melhor solução, vou apagar algumas células aqui, evidentemente, vou apagar logo todas as combinações possíveis. O processador fez nenhum teste. A melhor solução, então, vai estar num desses processos. O primeiro processador aqui vai estar... A melhor solução pode ser essa solução. Para o segundo processador, a melhor solução vai estar nessa aqui. Bom, cada um vai encontrar a sua melhor solução para as combinações que eles vão testar. Só que é necessário fazer o seguinte: quando cada um tiver a sua melhor solução, um dos processos precisa enviar uma mensagem para o outro processo informando o seguinte: olha, a minha melhor solução foi essa, verifica aí se ela é melhor que a sua melhor solução. Então nós teríamos melhores soluções locais.
A melhor solução para o processo 1 é a melhor solução para o processo 2. Quando eles juntarem, um deles vai receber a solução do outro. Quando esse processo receber essa solução, ele vai poder comparar com a dele e decidir, pelos mesmos critérios, qual é a melhor solução para aquele problema. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode até simular, embora a gente já saiba a resposta, porque eu não mudei aqui a combinação, né? Inicialmente, esse cara testaria 000, né? Ele testaria 000 e não trocaria. Então, ele testaria, essa aqui já foi. Esse aqui testaria a solução, vamos testar agora a solução 001. Né? É a melhor solução por enquanto, então ele copiaria isso para cá, da mesma forma que aconteceu anteriormente. Tá? Copiaria isso para cá e assim por diante. Bom, vamos ver qual seria a melhor solução desse cara aqui. Então, essa aqui já foi. E essa aqui, esse é 0, 1, 0, 1, 0. Já não troca. E a última seria 0, 1, 1. Aí já troca. Então, a melhor solução para essa parte do processador seria essa solução aqui. Tá? Ele encontrou 12, né, carregando o peso 4. Paralelamente, enquanto esse cara está fazendo essas contas, como esse outro processo está alocado em outro núcleo, ele vai fazendo outras contas. Então, ele vai começar os testes dele a partir da seguinte situação. Ó. Ele vai começar com 100, seria isso aqui, já substituiria aqui. Né? Depois ele testaria 101, né? Já substituiria novamente a melhor solução local dele aqui. Certo? Nós já fizemos essa, agora fizemos essa, agora vamos fazer 110, já não substitui, e faríamos a 11, e não, embora seja melhor, não substitui porque está acima da capacidade da mochila. Bom, então ele tem a melhor solução. O que ele vai fazer nessa hora no programa? Esse processo aqui, né, ele vai pegar, pode ser o processo 2, por exemplo, ele vai pegar a sua melhor solução e vai mandar lá para o outro processo. Falar assim, ó, eu encontrei essa melhor solução. Tá? Lembrando que a solução do processo 1 está aqui, já gravada como a melhor solução dele. Então ele vai e transmite essa informação colocando na mochila auxiliar do primeiro processo. Então ele vai colar isso aqui. Né? E aí o próprio programa aqui vai verificar, opa, essa solução que aquele processo de lá encontrou é melhor do que a nossa. Então vamos substituir a nossa por essa aqui. Tá? Então, depois da troca de mensagens, a gente teria aí a melhor solução global, né? Seria a melhor solução dos dois processos após essa troca de mensagem. Então, o raciocínio é muito parecido com o problema serial. A única diferença aqui no caso foi a gente dividir as tarefas para que cada um faça metade dos testes. Lembrando, como isso aí pode ser dividido em vários núcleos, esses processos podem rodar simultaneamente. A tendência é que a gente reduza o tempo. E se forem 2 processos, a gente provavelmente vai dividir esse tempo de processamento algo em torno da metade. Não vai ser exatamente a metade, porque tem sempre as questões de alocar processos,
né, a tramitação das mensagens. Isso consome algum tempo, muito pequeno, mas consome, tá? Mas vai ficar na ordem da metade do tempo de processamento. Tá? Vou mostrar como é que isso foi feito e implementado lá no código para a gente ver como é que fizemos essa modificação no programa da mochila, usando o OpenMPI. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Vamos ver como é que foi feita, então, a implementação, que é baseada naquele programa serial que eu mostrei no vídeo anterior para vocês do problema da mochila. Aliás, sugiro fortemente que antes de olhar esse código, que vocês possam dar uma olhadinha lá naquele código serial, para relembrar como é que foi utilizado o desenvolvimento, porque eu vou aproveitar 90% daquele código para a gente desenvolver esse aqui. Vou fazer apenas algumas alterações importantes para que ele possa ser paralelizado, de acordo com aquela lógica que a gente já viu lá na planilha, né, mais cedo nesse vídeo. Então, veja bem, mais uma vez, a gente inicia aqui o desenvolvimento, né, com as inclusões das bibliotecas, semelhantes ao que a gente já tinha feito no problema da mochila serial, porém nós incluímos aqui novamente o MPI.h, o cabeçalho do MPI.h, necessário com as bibliotecas de desenvolvimento. Definimos as mesmas constantes, né, que na função serial. Acrescentamos apenas algumas constantes que são da programação paralela que nós vimos naquele exemplo do Hello World paralelo, né? Que a gente tem uma tag de comunicação e uma constante aqui para representar o processo raiz. Pois bem, aqui a gente segue com as mesmas estruturas do código serial, geramos a lista com os valores randômicos de forma semelhante, preenchemos as mochilas sempre com valor 0 inicialmente, fazemos aqueles testes, né? Aqui exatamente é o corpo principal do processamento, onde a gente vai testar todas as combinações e anotando o melhor resultado. Nada disso foi modificado, né? Verificando sempre a capacidade da mochila de forma semelhante. Nada disso foi modificado em relação ao programa original. Tá? Algumas funções para debug, imprimir os produtos, né? Muito bem. A única coisa que a gente acrescentou aqui é uma função para comparar mochilas. Essa função não tinha lá no código serial. Essa função vai fazer o seguinte: como eu falei no vídeo mais cedo, quando um processo termina os seus testes, cada um tem uma melhor solução local. Então, é necessário que um dos processos fique responsável por comparar todos os resultados parciais, dependendo do número de processos, né? Ele vai pegar todos os processos parciais, as melhores soluções parciais de cada processo e vai comparar entre elas para obter a melhor solução global, tá? Qual que realmente corresponde ao maior valor cabendo dentro da mochila. Tá? Então, essa função faz exatamente isso. Né? Na verdade, eu tenho um ponteiro, né? Vamos ver aqui rapidamente essa função, ela vai me retornar um ponteiro que vai comparar os melhores valores. Né? Ela, por exemplo, vai verificar se o melhor valor que eu tenho até agora, comparado com o valor auxiliar que eu recebi, né? Se ainda ele é o melhor. Se ele não for o melhor, se o auxiliar passar a ser o melhor, eu vou trocar esse ponteiro para a posição desse valor auxiliar, dessa mochila auxiliar. Tá? Então, o novo melhor valor passa a ser a mochila auxiliar, caso o valor dela seja superior ao valor que eu tenho atualmente. Tá? Então, ele vai fazer isso para todos os processos. Ele vai entrar nessa funçãozinha aqui, justamente para ver se a mochila auxiliar tem o melhor valor do que a minha melhor mochila atualmente. Se isso acontecer, o ponteiro muda de posição para informar o novo melhor valor.
Tá? Então, vamos ver aqui na nossa função main. A princípio, ela também segue, né, a mesma estrutura do programa serial. Tá? Que tudo segue normalmente. Tá? A gente vai gerar aqui uma lista de produtos, uma lista de mochilas, nada aqui muda. Porém, a partir desse ponto, a gente tem o início do paralelismo, da mesma forma que a gente viu isso lá no programa do Hello World, né? Aquele programa inicial sobre programação paralela. Tá? Então, desse ponto até o finalize aqui, tudo isso está paralelizado dentro do meu código. Pois bem, então nós vamos descobrir aqui quantos processos nós estamos, né? Então, já que eles vão criar um certo número de processos, a gente precisa saber quantos processos existem e qual o meu PID dentro dessa quantidade de processos. Tá certo? Uma coisa agora que a gente vai criar, já que no primeiro exemplo que eu passei para vocês de programação paralela, a gente fazia uma troca de mensagens utilizando inteiros, né? Um processo ele gerava um número randômico entre 0 e 99 e transmitia isso para outro processo, né, que recebia esse valor inteiro. A gente viu que a troca de mensagens naquele momento ela acontecia por um tipo primitivo, que era um inteiro, que o MPI já tem pronto, né? A gente chamava isso de MPI int. Mas a mochila ela é um pouco diferente. A mochila ela é uma estrutura de dados. Ela possui vários campos. Ela possui um campo para o valor, né, para o melhor valor, um campo para o peso, melhor peso, e o campo valor e peso, de novo, para as auxiliares, né, da mesma forma que a gente viu lá na planilha. Então, nós temos 4 números na mochila. Tá? Esses 4 números, então, formam uma estrutura de inteiros. A mensagem da melhor mochila precisa ser transmitida utilizando esses 4 números, né? Porque, na verdade, uma mochila ela não possui só o valor, né? Ela possui o valor e o peso para cada produto. Então, uma lista desses valores. Então, a gente tem que criar para o MPI, replicar essa estrutura da mochila aqui dentro do MPI. E isso é feito da seguinte forma. A gente define um tipo, tá? A gente vai criar um novo tipo de estrutura para o MPI. Né? Então, a gente usa esse MPI data type aqui com o nome desse tipo. E a gente está definindo aqui quantos valores, né, nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar aqui 4 valores, da mesma forma que a nossa mochila ela tem 4 valores. Deixa eu mostrar lá na estrutura da mochila novamente. Aqui, ó. Então, a estrutura da mochila tem 4 inteiros, né? Então, nós vamos criar essa estrutura. Deixa eu voltar para a nossa linha aqui, que nós estávamos estudando. Aqui. Então, nós vamos criar uma estrutura contendo 4 valores. Cada valor é único, por isso esse é o número 1 aqui. Né? Não é uma lista de valores, cada campo não é uma lista de valores, mas sim um único valor. Né? E agora a gente vai ter que alocar um espaço para cada um desses 4 valores. Então, a gente vai utilizar esse MPI end, né? Onde a gente vai definir aqui qual tamanho, qual a posição inicial, né, de cada um dessas quatro estruturas que a gente está criando aqui. Então, a primeira posição vai ser 0, quer dizer, a gente está no início, né, dessa estrutura. A segunda posição é um inteiro, então, ou seja, o primeiro valor guardado aqui, ele vai de 0 até um inteiro. O segundo começa do tamanho de um inteiro até 2 vezes o tamanho de um inteiro. Né? Como são 4 inteiros que a gente guarda, então eu vou de 0 até o tamanho de um inteiro. Depois de 2 vezes o tamanho do inteiro, até 3 tamanhos do inteiro. Então essas são as
4 posições iniciais desses 4 valores, tá? Do 0 até 3 vezes o tamanho de um inteiro. Então, seria equivalente ao seguinte, isso é um pouco complicado, preciso ter atenção. Né? Então, a gente começa, esse primeiro valor aqui, ele vai começar no 0, esse daqui vai começar no tamanho de um inteiro, quer dizer, ficou um inteiro para trás. Esse aqui, 2 inteiros ficaram para trás, então ele começa em 2 vezes a posição de um inteiro. E esse aqui significa que começa em 3 posições de inteiros. Ficaram 3 inteiros de tamanho para trás. Tá? Então é assim que a gente define a quantidade de memória necessária para criar esse tipo de dado. Muito bem, agora uma vez que a gente já disse o tamanho desses dados, a gente vai dizer os tipos desses dados. Né? Então são inteiros, 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 inteiros. São os tipos primitivos do MPI, né? Que são valores inteiros. Então, cada valor desse aqui, que a gente alocou como o tamanho de um inteiro, é do tipo inteiro. Só estou confirmando isso aqui nesses tipos. Muito bem. Feito isso, a gente vai consolidar, né? A gente vai finalmente criar essa estrutura que a gente definiu aqui. Então, olha lá, eu estou avisando que são 4 valores. Cada valor, né, desses 4 valores cabe um único valor. Vou utilizar esses espaços para cada um desses 4 valores. Cada um desses 4 valores são desses tipos primitivos aqui definidos. E isso tudo vai ser gravado nesse tipo de valor que a gente definiu como mochila mensagem. Tá? Então, esse MPI Create Structure está exatamente confirmando isso tudo, está consolidando isso tudo que a gente definiu anteriormente aqui. Feito isso, nós fechamos com um commit, né, para gravar definitivo que a mochila mensagem está encerrada. Né? Então, a gente encerrou a criação dessa estrutura. Tá? Embora pareça um pouquinho complicado, é uma forma bem prática da gente criar estruturas de dados para trocar mensagens. Assim a gente pode mandar uma estrutura dessa completa numa mensagem. Tá legal? Então, olha lá. Né? Antes de eu continuar, alguém poderia dizer assim, Kiko, então, mas eu poderia mandar, ao invés de criar uma estrutura para mandar uma mensagem, eu poderia mandar 4 mensagens diferentes de inteiros? Poderia fazer dessa forma. O problema é que você vai estar fazendo 4 chamadas de sistema. Como a computação paralela ela sempre está em busca de desempenho, né, ao invés de mandar 4 mensagens, 4 chamadas de sistema para enviar 4 valores inteiros, eu posso fazer uma chamada só e enviar os 4 valores num bloco estruturado, como a gente definiu aqui. Outro detalhe importante, feita essa estrutura aqui, a gente tem um outro detalhe importante para a programação paralela, que é a divisão das tarefas. A gente viu lá na nossa planilha, simulando como é que vai funcionar o algoritmo, a gente viu que, na verdade, o que a gente vai fazer para cada processo é entregar uma parte da combinação para cada um. Tá? E o número de combinações, a gente sabe que é 2 elevado ao número de produtos. Tá? Então, qual é o intervalo de combinação que cada um vai ficar? Vai ser 2 elevado ao número de produtos dividido para quantos processos estão rodando. Tá? Então, cada um vai ficar com essa quantidade de combinações para fazer. Tá? Então, essa variável aqui, intervalo, está justamente definindo, né, qual o tamanho de cada intervalo, dependendo da quantidade de produtos e da quantidade de processos. Basta simplesmente pegar 2 elevado à quantidade de produtos, que é todas as combinações possíveis, dividir isso pela quantidade de processos que eu estou rodando nesse momento no MPI. Cada um, né, nesse caso, a gente cria um intervalo de combinações. Né? Mas falta definir quem que vai ficar com... A gente já sabe o tamanho do intervalo. Falta definir agora qual é o intervalo para cada um. E a gente vai usar o próprio PID
para fazer isso, né? O próprio PID vai ser essa ferramenta para a gente saber qual é o intervalo que eu vou utilizar. Olha só, o início do intervalo vai ser o PID vezes o intervalo. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu dispare 2 processos, tá? Então vamos supor que a quantidade de produtos seja 3 produtos, igual nós fizemos lá na planilha, 3 produtos. Então isso aqui é 3. 2 elevado a 3, a gente já sabe que dá 8. Então esse intervalo aqui vai ser 8 dividido para 2 processos, vai ser 4. Então, cada um vai trabalhar com 4 combinações. O primeiro processo, que a gente sabe que é o processo com PID 0, ele vai começar, esse valor é 4, né? Então, ele vai começar em 0 vezes 4, porque o PID dele é 0. 0 vezes 4 é 0, então ele começa na combinação 0. E ele vai até que combinação? Ora, ele vai de 0 mais o intervalo que é 4. Então, ele vai de 0 a 4. Tá certo? Ora, então, ele vai testar todos os números, todas as combinações de 0 a 4. Tá legal? Na verdade, ele vai até 3, porque o que a gente faz aqui, vocês já estão acostumados com C também, né? A gente faz os testes até um valor inferior, né? A gente faz aquele for, né? Começando de 0, enquanto for menor do que, né? Então, ele vai começar, na verdade, em 0, e o fim do intervalo é 4. Isso significa que ele vai testar 0, 1, 2 e 3. Tá? Exatamente igual ao que a gente fez lá naquela planilha, simulando. Já o segundo processo, ele é PID 1, né? Ele já não é PID 0, ele é PID 1. Quando ele lê essa linha, né, ele vai falar o seguinte, bom, o meu início de intervalo, né, não é 0 vezes o intervalo, é 1 vezes o intervalo. Então, ele começa em 4. Tá? E vai até o fim do intervalo, que é o quê? 4 mais 4, 8, né? Então, da mesma forma, né, enquanto for menor do que 8, ou seja, ele começa de 4 a 7. Tá certo? Então, essa é uma forma bem simples da gente, usando o próprio PID, né, uma vez que a gente sabe o tamanho desse intervalo, a gente consegue determinar aí claramente onde começa o intervalo e onde termina esse intervalo. Muito bem. Só que tem um detalhezinho importante aí que eu não sei se vocês estão atentos. Mas e se essa divisão não for igual? Por exemplo, se eu tivesse 3 processos, 8 dividido para 3, não vai dar. Né? Não vai dar uma divisão exata. Tá? Esse intervalo aqui vai ficar menor, né, do que todos os números juntos. Tá certo? Vai sempre sobrar, vai ter resto. Tá? Então, a gente tem que fazer alguém vai ter que trabalhar mais do que os outros. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar com que o último processo, né, porque a quantidade de PIDs, aqui vamos supor, se eu tenho 2 PIDs, né, a quantidade de processos são 2, significa que eu tenho o processo 0 e 1. Então, se o meu PID é a quantidade menos 1, significa que eu sou o último processo. Então, o meu fim do intervalo vai ser substituído não por esse intervalo, né, por esse início de intervalo mais um intervalo. Ele vai ser realmente a última combinação possível. Então, nesse caso aqui, passa a ser obrigatório para o último processo que caso a divisão não seja exata, ele vai ficar com mais combinações para ele ter que fazer, porque ele vai realmente até o fim das combinações. É legal? Bom, feito isso, todo mundo sabe o seu início e fim do intervalo. Cada processo baseado no seu PID vai saber o início e fim do intervalo. Eles vão rodar aquela função que a gente já viu lá no programa serial, né?
Só que com o início, ao invés do início ser 0 e o fim ser 2 elevado à quantidade de produtos, o início vai ser determinado pelo PID vezes o intervalo e o fim vai ser esse cara mais o intervalo. Tá legal? Então, eles vão testar apenas as combinações que cada um tem que fazer. Isso é interessante, porque no final desse processo, cada um vai ter a sua mochila com a melhor solução local, né, daquelas combinações que eles tiveram que fazer, que foram definidas aqui. O que está faltando? Está faltando a gente mandar essa informação para um dos processos, para que ele verifique qual é a melhor solução. E isso é feito aqui, ó. Se eu for o processo 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um melhor resultado e vou apontar para a minha mochila. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou partindo do pressuposto que a minha mochila tem o melhor resultado. Isso o processo 0. Ele está pensando assim, que a melhor solução que ele encontrou aqui é o melhor resultado. Então, ele criou um ponteiro de melhor resultado e está apontando para a mochila dele. Mas ele tem também uma estrutura igual à mochila dele, que chama-se mochila auxiliar. Tá? E ele vai receber essa mochila auxiliar dos outros processos. Então, veja bem, ele vai fazer um for aqui, partindo do processo 1 até o último processo, né, que está rodando, ele vai ficar recebendo essas mensagens aqui do processo. Tá? Ora, uma vez que ele recebeu essas mensagens aqui, tá, ele vai comparar, né? Lembra aquela função compara mochilas que retorna, que eu falei aqui que era diferente? Né? Ela retorna um ponteiro. Cadê? Está aqui. Perdão, passei. Está aqui, ó. Compara mochilas, né? Ela retorna um ponteiro para a mochila, caso seja a melhor solução. Então, é o que ele está fazendo aqui, ó. Ele vai botar o melhor resultado para apontar para a comparação da mochila dele, do processo 0, com a mochila que ele acabou de receber de algum processo que enviou para ele. Tá? Se esse resultado, né, trocar, ou seja, se esse resultado não for a mochila dele, né, caso esse cara tenha, significa que esse melhor resultado aqui, essa função compara a mochila, trocou a posição do melhor resultado. Ó, a mochila do outro cara era melhor do que a sua. Nesse caso, ele já não aponta mais para a mochila dele, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a mochila dele recebendo os valores daquela mochila que foi transmitida aqui. Então, é exatamente aquilo que a gente fez lá na planilha, né? Ele enviou e como houve um melhor resultado, ele substitui a mochila dele aqui. Tá certo? Ora, trocou a mochila dele, ele pode fazer o melhor resultado voltar para a mochila que ele estava, né? Já que tinha mudado para a mochila auxiliar, então agora já carreguei a minha mochila com o melhor resultado, então eu faço o ponteiro voltar para a minha mochila para receber uma nova mochila auxiliar, fazendo isso aqui em loop até que todos os processos tenham terminado. Tá certo? Uma vez que ele recebeu todos esses melhores resultados, o processo 0, né? Isso já significa, como ele fez um for aqui para pegar as mensagens de todos os processos, significam que todos os outros processos já mandaram o melhor resultado para ele. Tá? Então, terminou esse for para todos os outros processos, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir os resultados finais, né? Com aqui a melhor mochila, né? Que essa sim vai ser a melhor mochila final, global, porque ele já ficou trocando aqui de mochilas quando foi necessário, tá certo?
Tudo bem. Isso o processo 0 ficou recebendo as mochilas e trocando quando foi necessário, quando os resultados deles eram melhores do que o do processo 0. E os outros processos? Os outros processos não vão executar isso porque eles não têm PID 0. Tá? Então, eles vão aqui para o else. E o que eles vão fazer? Eles vão enviar para o processo 0 a sua mochila. Né? Todos eles já fizeram lá em cima o melhor resultado, cada um com seu intervalo. Né? Então, eles simplesmente vão mandar criar uma comunicação com o processo 0. Está aqui, o processo raiz. Poderia botar aqui processo raiz. Né? Vão mandar para ele o melhor resultado para que ele possa fazer essa comparação. Muito bem, o programa é esse. Tá? Não tem muita complicação. Vamos rodar ele para a gente ver como é que isso funciona.